Tá gravando a Conseguimos produzir muitos efeitos positivos para a Imperatriz e para toda a região. São ações concretas em favor da cidade que começam a se materializar, ou seja, tem que empenhar, tem que ter depois a ordem bancária, depois tem que ter a licitação, a contratação, até chegar no início de obras. E isso em estados, sobretudo como o Maranhão, que tem período que 6 meses chove muito e 6 meses não chove, às vezes não coincide o início das obras com a janela hidrológica, ou seja, quando a obra vai começar a ser feita, o período invernoso não permite. E aí passa para o período seguinte. Mas o fato é que durante este ano, muitas coisas positivas começam a ser produzir efeitos práticos na forma de obras na cidade de Imperatriz e na região. Agora, senador, me permita aqui um questionamento atinente especificamente a uma verba na ordem de 20 milhões de reais, que seria oriundo da sua atuação, também do senador Lobão e do senador João Alberto de Souza. Esse dinheiro que fim tomou, ou no que ele vai ou foi aplicado? Olha, essa semana mesmo a gente estava reunido com o pessoal aqui em Brasília e dos órgãos do governo federal tratando desse assunto. O aterro sanitário de Imperatriz é fundamental para a cidade. E isso é um valor considerável e, claro, precisa do esforço coletivo da bancada, foi feito. Como você disse, os 3 senadores que representam o estado do Maranhão, independente de posições políticas, de partido político, de quem é o prefeito, se é aliado, se não é, a gente se une em favor, não é do prefeito nem da prefeitura, é em favor da cidade. Assim a gente tem feito. O prefeito atual de Imperatriz, o Assis, sabe do esforço que nós temos tido com a cidade de Imperatriz. Essa semana também falei com ele 2 vezes. Eu falei com ele sobre o terreno para construir o SEASA de Imperatriz, que é um terreno que eu pedi para o governo do estado, não foi possível, e eu então consegui o terreno junto ao governo federal. Ou seja, além de conseguir a obra para construir, eu tive que ir atrás do terreno, porque o terreno tem que ser na BR, para evitar que as carretas elas entrem na cidade. Então, o que acontece, por exemplo, em São Luís, a SEASA fica numa avenida mais engarrafada que tem na cidade. E a gente não pode levar para a Imperatriz mais esse problema. Então, o ideal é que a SEASA seja na BR. E a gente conseguiu um terreno da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Governo Federal. Fica perto ali do posto policial que vai para Porto Franco. Ou seja, é uma área de quase 5 hectares que nós conseguimos para que a prefeitura possa iniciar as obras da SEASA. Eu coloquei o recurso está na prefeitura e agora resolvemos o terreno. Por que não resolveu antes? Porque existe uma lei que proíbe fazer esse tipo de procedimento em período eleitoral. Então, durante o período eleitoral, não foi possível transferir o terreno. Então, encerrado o período eleitoral, nós conseguimos agora, inclusive, aumentar um pouco mais o terreno. Vamos ficar com toda a frente da BR e mais uma parte grande do fundo, para que a gente possa ter uma central de abastecimento, um centro de abastecimento, grande e adequado para toda a região. Assim também foi em relação ao panelódromo, que a gente já levou um general aí para discutir a questão do terreno, que é do Exército, mas o panelódromo é uma emenda do senador Roberto Rocha, 1 milhão, quase 2 milhões de reais, para dar condição mais digna para aquelas mulheres paneireiras que trabalham no meio da rua e possa dar também condição melhor para os comerciantes que estão lá com elas nas suas portas. E, sobretudo, condição melhor para os usuários. São todas as pessoas da cidade, da região, que chegando em Imperatriz querem frequentar o panelódromo. Agora não, eles vão ter uma praça de alimentação, um local adequado, com higiene, com segurança, com iluminação, para atender melhor toda a população. Muito bem, senador, essa questão aí do terreno para o SEASA me lembra aqui um outro pepino em relação a um terreno para o Socorrão, o novo Socorrão de Imperatriz. Não chegou-se ainda a um denominador em relação a essa questão, mas isso é um problema Imperatriz e governo do estado. Vamos então aqui ao nosso abacaxi a nível federal. Me permita, o senhor tomou uma iniciativa em relação à tarifa de energia elétrica. Que tarifa social é essa e vai beneficiar a quem?
Olha, nós realmente aprovamos lá no Senado essa semana, depois de um esforço muito grande para dar quórum, que não é fácil, as comissões que todas funcionam ao mesmo tempo, e são muitas, dezenas de comissões, e muitas atividades parlamentares. E chega no final do ano, essas atividades acumulam. Mas no esforço que a gente fez, nós conseguimos aprovar esse projeto no Senado, em mais uma comissão. E esse projeto, ele permite que a população possa ter uma faixa de desconto muito maior na tarifa social. Nosso projeto determina que aqueles que consomem até 50 quilowatts tenham 70% de desconto. 70% de, ou seja, o sujeito que consome, por hipótese, R$ 100, ele vai pagar 30. E aqueles que consomem entre 51 kW e até 150 kW, o desconto será de 50%. E aqueles que consomem entre 151 kW até 250 kW, o desconto vai para 20%. Acima de 200 kW não é mais tarifa social e a pessoa então não tem desconto. Isso significa, para o estado do Maranhão, Arimateia, e eu não falo isso com nenhuma alegria, pelo contrário, eu verifico esses números com muita tristeza, e porque isso revela o quadro social do Maranhão de extrema pobreza, que aliás foi atestado semana passada pelo IBGE, o estado que tem maior população na extrema pobreza, e na pobreza infelizmente, o nosso estado do Maranhão. Para você ter ideia do que significa esse projeto, aparentemente simples, ele vai permitir que a cada ano 350 milhões de reais deixem de chegar aos cofres da SEMAR. E esse dinheiro que é das mãos de pequenas pessoas de pequenas posses, melhor dizendo, pessoas pobres, eles vão chegar mais no comércio. A pessoa vai comprar arroz, farinha, sal, açúcar, querosene, etc. 350 milhões de reais por ano. É um contingente de mais de 1 milhão de famílias. Ou seja, quase 5 milhões de pessoas que serão alcançadas com esse projeto. Isso significa que é quase o Maranhão inteiro. Ou seja, quem me deu essas informações foi a SEMAR. Aí você me pergunta assim, mas a SEMAR vai deixar de receber? Vai ficar no prejuízo? Não. Na conta de energia de cada um brasileiro tem uma contribuição lá que se chama CDE. Essa CDE que financia, por exemplo, Luz para Todos, que financia os lugares remotos da Amazônia que não chega energia e tem que levar o combustível, diesel. Essa CDE é que financia esses programas sociais. Esse programa ele já existe. Nós estamos ampliando o alcance dele. Ampliando, é uma lei que já existe, de 2010, e nós estamos estendendo para um universo maior, aumentando a faixa de tarifa social e aumentando o desconto de cada faixa. Por isso é que vai chegar um número grande. Se você for em estados desenvolvidos, isso não tem essa quantidade toda. O Maranhão é o estado mais beneficiado com esse projeto. E, repito, não me orgulha nada dizer isso. Ou seja, a SEMAR vai deixar de receber dos pobres maranhenses para receber do governo federal, da CDE. A SEMAR vai receber do mesmo jeito, através de um fundo social. Boa iniciativa, pelo menos vai sobrar um pouquinho aqui para o coitado que está em estado de miséria. Agora, senador, já falando ainda da questão da situação delicada de quem passa fome, por exemplo, você sabe que por aqui ainda tem muita gente que manda a criança para a escola incentivada pela alimentação escolar, merenda escolar. Tem a informação de que o senhor tomou uma iniciativa em relação à alimentação escolar para a nossa região. Tem fundamento? É um projeto que dobra a per capita da merenda escolar para os municípios de extrema pobreza. Ora, como o Maranhão tem a maior quantidade de pessoas na extrema pobreza, claro, o Maranhão, mais uma vez, é o mais beneficiado com esse projeto do senador Roberto Rocha. Ou seja, são 470 municípios no Brasil. Desses, 108 são no estado do Maranhão. Ou seja, quase a metade do estado. Ou seja, um quarto do Brasil. Esse é uma denúncia social, é um quadro dramático da nossa realidade social e econômica. O que é que significa? As
crianças, os brasileirinhos, as brasileirinhas, elas já recebem a merenda escolar. Ela está lá na escola e tem 30 centavos por aluno, é muito pouco. Isso eu não estou inventando nada, eu estou só fazendo a roda rodar para os que mais precisam, com o olhar do Maranhão. Ou seja, nas escolas quilombolas e indígenas, isso já é dobrado, já é de R$60 a per capita. A gente está estendendo isso para os municípios de extrema pobreza. Municípios como Belágua, municípios como Marajá do Sena, como Fernando Falcão, na nossa região aí, a região tocantina, graças a Deus, tem muito menos municípios. A região norte do Maranhão é que é muito mais pobre, com muito mais pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E isso vai fazer com que se acrescente algo em torno de R$50 milhões a cada mês na economia maranhense. Porque na hora que dobrar a per capita, por exemplo, Barreirinhas, que é uma cidade turística, por incrível que pareça, ela também está entre os 106 municípios do Maranhão. Aí ela recebe 1 milhão por mês de merenda escolar, vai passar para 2, porque dobra a per capita. O município pequenininho que recebe R$20 mil vai passar para 40. Como uma parte dessa merenda, uma grande parte, é obrigado a comprar da agricultura familiar, é evidente que você vai dinamizar a agricultura familiar. Então isso é fazer concretamente em favor dos que mais precisam, em favor da agricultura familiar, em favor das crianças que estão nas escolas, que quando estão nas férias choram, não é com saudade da tia, porque mora numa cidade pequena, na mesma rua às vezes, é com fome. Porque para esses brasileiros não é uma merenda, não é nem sequer uma alimentação, é a alimentação do dia. De tal modo que a gente fica feliz de oferecer ao Brasil, e em especial ao nosso Brasil, que é o Maranhão, projetos que beneficiem diretamente, que vai na veia do maranhense. Já que falamos de alimento, de estado de miséria, dessa situação delicada atinente à energia elétrica, que por aqui está caro pra caramba, repito. Senador, e na saúde, para a saúde pública? Imperatriz, você sabe que é um centro de atendimento regional. Sabemos da situação delicada em que estados vizinhos como Pará e o Tocantins também acorrem à Imperatriz, região sul do Pará e norte do estado do Tocantins. No que o senhor atuou para beneficiar a saúde maranhense, senador? Olha, a saúde do Maranhão realmente está na UTI, a gente sabe disso. A saúde é um caso de polícia. Quem frequenta muito os hospitais e os órgãos da saúde é a Polícia Federal do Maranhão, infelizmente. Mas nós temos procurado atuar muito também nessa área, inclusive na cidade de Imperatriz. No primeiro ano do nosso mandato, nós destinamos R$891.500 para o Hospital Regional Materno Infantil, que a intenção era fazer a Casa da Gestante, para dar às mulheres da região uma condição mais digna no pré-parto e no pós-parto. Esses recursos chegaram eu mandei para o governo do estado. Você vê que eu não misturo uma coisa com a outra. Para mim, campanha tem período. Mandato também tem período. Na campanha você tem que usar palanque, mas no mandato não precisa palanque, não tem necessidade. Porque o povo que eu represento é o mesmo que o governador representa, que o prefeito representa. Então, em nome do interesse público, nós temos que estar junto. Não existe doente municipal, nem estadual, nem federal. Não existe doente do senador, do governador, do prefeito. O doente precisa ser atendido. E a gente faz o bem sem querer saber a quem. A gente faz isso permanentemente. Durante toda a minha vida, Arimateia, eu passei cuidando dos filhos dos outros, sem nem conhecer. Esse ano, infelizmente, eu me lembrei muito da música do Toquinho, que diz que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem tem hora para chegar. E sem piedade, ele muitas vezes nos convida a rir ou chorar. E de repente, a aeronave me convidou a chorar esse ano, porque bem no início da campanha eu tive um problema muito sério com meu filho, o Maranhão todo sabe. Eu posso hoje falar isso de público, porque passou o período eleitoral, não permiti que na campanha ninguém tomasse conhecimento disso. Sofri sozinho, calado, e nós passamos a nos dedicar inteiramente ao meu filho. Eu deixei os filhos dos maranhenses um pouco de lado para cuidar do meu filho, que teve que extrair um rim e o baço. Só quem vive um drama desse pode saber o tamanho dessa dor. Eu perdi o pai com problema renal. Meu irmão vive em São Paulo fazendo hemodiálise dia sim, dia não. Problema renal.
E aí meu filho de 26 anos, de repente, é obrigado a retirar um rim, retirar o baço, e pior, depois veio um diagnóstico de câncer no rim. Então ele está fazendo quimioterapia, eu estou indo daqui a pouco para São Paulo para me encontrar com ele. Durante toda a campanha eu passei muito mais tempo no hospital em São Paulo, eu me afastei da campanha, eu fui Imperatriz uma única vez, assim, muito rapidamente, me arrastando, sem muitas forças, mas tentando passar para ele, sobretudo para minha família, que a gente é forte, porque eu não tenho mais meu pai aqui para me dar o principal do homem, que é o ombro. Eu que tive que fazer isso. Mesmo assim, a gente continuou caminhando, trabalhando e lutando, cuidando do meu filho, cuidando dos filhos dos maranhenses, cuidando dos filhos de todos os brasileiros, como a gente tem a obrigação de fazer. De tal modo que eu quero dizer a você que a gente tem trabalhado muito nessa questão da saúde, colocando recursos, emendas parlamentares. Esse ano passado colocamos muitas, emenda de bancada. Esse ano novamente coloquei recursos para, por exemplo, comprar um mamógrafo digital para o Hospital do Câncer em São Luís. Já coloquei recursos para o Hospital do Câncer Imperatriz, que atende Tocantins, Pará e Maranhão. Eu já coloquei agora esse ano 10 milhões de reais para o hospital universitário para poder atender uma unidade também de oncologia que vai atender todo o Maranhão. Nós temos colocado mais de 13 milhões de reais para o hospital de Balsas, porque a cidade de Balsas e toda aquela região termina correndo para Imperatriz. E o que Imperatriz já é engarrafado, engarrafa ainda muito mais. Então, na hora que a gente equipa Balsas melhor para atender toda aquela região, a gente está desafogando os hospitais de Imperatriz. Então, ao fazer isso por Balsas, nós também estamos fazendo por Imperatriz. Na hora que a gente inaugurar em Balsas uma unidade de hemodiálise, como a gente já conseguiu o recurso, a gente está desafogando Imperatriz. De tal modo que eu fico feliz de poder dizer que nossos mandatos têm utilidade em todas as áreas, na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da logística e tal. Então eu tenho essa satisfação de dizer isso a você com muita alegria. Certo. Senador, aqui para encerrar, me fale sobre aquela iniciativa que o senhor nos concedeu entrevista aqui no estúdio sobre a zona de processamento e exportação que se pretende instalar em São Luís. Como é que anda esse processo? Está andando, parou, desistiu? Como é que está isso? Nada disso. Essa semana, se me permita, assim que terminar essa entrevista, eu vou mandar para o seu WhatsApp um vídeo de um debate muito acalorado que teve na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça-feira, entre eu e o senador José Serra, que apesar de ser do meu partido, é um senador que tem um olhar muito para São Paulo. Ele é conhecido no Senado como um senador que defende exageradamente os interesses de São Paulo. E isso que nós estamos propondo, a Zema, não fere interesse de São Paulo de ninguém, porque é simples, Arimateia. Não é uma zona franca, como é de Manaus, que tem incentivos fiscais para processamento, industrialização, para o mercado interno. Não é isso. O nosso é o contrário. O nosso tem incentivos econômicos, nem fiscais, nem são incentivos fiscais. Incentivos econômicos para o mercado externo, ou seja, uma zona de exportação. Não dá para continuar o Maranhão sendo um estado rico e o povo pobre. O povo não é sócio da sua própria riqueza. O Maranhão pratica a política de Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando riqueza para o mais rico, mandando emprego para o mais rico. E em todos os cantos do estado. No Porto de Itaqui, para lhe dar um exemplo, por lá nesse momento, todo dia, o dia todo, saem dezenas, centenas de navios levando minério que vem do Pará há 30 anos, bruto, não produz tem uma fábrica de prego. Então, se o Brasil precisa comprar trilho, tem que mandar para a China o minério e voltar o trilho. Vai mandar o minério e volta o trilho. Aí o Brasil exporta a soja, produzido na região do Mato Piba, e exporta alumínio, alumina. Não tem uma fábrica de alfinete, de panela. Ou seja, por isso que não tem emprego, e o maranhense tem que ir embora. Nem ICMS fica, porque tem a Lei Candir. Ora, e não é só no Porto de Itaqui. Você vai procurar lá um navio de container, aquelas caixas metálicas que carregam
produtos acabados, manufaturados, industrializados. Não há um navio de container. É só navio graneleiro e petroleiro, um absurdo. Ou seja, se o porto fecha nesse momento, não altera diretamente na vida das pessoas. Isso era assim a vida toda e continuou sendo assim nesse governo. Então nós estamos tentando criar uma válvula de retenção, um mecanismo que vá fazer com que agregue valor ao produto no Brasil. E a ilha de São Luís, que é maior que a ilha de Hong Kong, que é o dobro da ilha de Singapura, ela é transformada numa área de livre comércio voltada para o exterior. É como se, do ponto de vista aduaneiro, São Luís fosse do Brasil, do mundo e não só do Brasil. É como Hong Kong, é como Singapura. Hong Kong e Singapura disputam o melhor IDH do planeta atualmente. Aí você pergunta, esse tipo de Robin Hood às avessas, é só lá no Porto aqui? Não. Eu vou dar um exemplo para você na região aí, ó. No município de Estreito tem uma empresa que faz leilão de bezerro toda sexta-feira. Toda sexta-feira. 3, 4 mil bezerros são vendidos. Esses bezerros são de pequenos produtores, 90% de pequeno produtor. O sujeito tem 50 vacas, 30 vacas, 10 vacas, e ele produz bezerro e leva lá para vender Estreito. Quem é que compra esses bezerros toda semana? Pessoas do Pará e do Tocantins. Não é do Maranhão. Ou seja, o bezerro não vira boi no Maranhão. Por isso que tem há muito tempo 7 milhões de cabeças de gado. Cresce pouco o rebanho maranhense. Enquanto o do Tocantins do Pará está aí disparado. E por que acontece isso? Porque o nosso custeio pecuário, ele sempre foi feito pelo Banco do Nordeste, pelo FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. Só que o Fundo Constitucional do Nordeste obedece à lógica do semiárido, do nordestino. Pato, depois de pato, é tudo confinado. Financiamento até 12 meses. Diferente do Maranhão, que tem uma pecuária igual a do Pará e do Tocantins, que é boi no pasto. Então tem que ser 18 a 24 meses. E só quem pratica esse tipo de custeio é o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, que é operado pelo Banco da Amazônia. Aí você pergunta, tem um Banco da Amazônia no Maranhão? Tem, mas funciona normalmente como um banco de crédito. Não é um banco de fomento, tipo o BNB. Aí nós fizemos para resolver esse problema, tipo a Zema, para resolver esse problema na região tocantina, na região sul, a gente fez com um projeto para incluir a parte da Amazônia Legal que tem no Maranhão no FNO. Ora, se o Maranhão está na Amazônia Legal, é claro que o Maranhão tem que fazer parte do FNO, ou então sai da Amazônia Legal. Muito obrigado, senador. Considerações finais, por gentileza. Arimatel, eu quero desejar a você, sua família, a toda a família imperatrizense da região tocantina, um Feliz Natal, um momento de confraternização entre seus entes mais queridos, é um momento que a gente para refletir sobre a vida, e desejar ao Raimundo Cabeludo, que esse ano teve uma perda muito grande, sofreu muito, como também eu sofri, também tenho sofrido, e eu sou solidário, até porque somos sangue do mesmo sangue, e eu quero desejar a todos vocês que fazem a Rádio Nativa, a TV Nativa, que ajudam as pessoas a ter mais conhecimento, mais conscientização. Eu sei tanto que é difícil ter uma emissora de rádio num estado tão pobre, tão dependente do poder público, e que, mesmo assim, a Rádio Nativa ela se destaca como uma das emissoras de maior prestígio no Maranhão e no estado do Tocantins, também no Pará. Senador, muito obrigado por atender ao nosso telefonema, por também submeter-se aos nossos questionamentos. Esperar que o ano de 2018 tenha sido proveitoso sua atuação em Brasília em favor da nossa região.